posso nada dele, sabe? Cara, que jogo nervosíssimo, né, Túlio? A gente tava tremendo aqui no estúdio, a cada lance. E acompanhando aqui e lá, né? Acompanhando o jogo do Flamengo contra o Corinthians. Dobrada. E o Inter e Vasco. E como disse uma menina lá no Twitter, se a gente torcendo pro Vasco em um jogo já é um sofrimento, imagina o que é torcer pra esse time a vida inteira. Que Tá louco, desgraça, hein? Ninguém merece. Tá louco. Ainda bem que José Henrique, meu pai, nunca pediu pra que eu torcesse pro Vasco, né? E ele fez isso porque isso que é um pai pensar no filho. Não quer o mal pro filho. Não, jamais, né? Cara, mas o que importa é que o Mengão venceu o Corinthians. Podia ter dado um empate lá, pelo menos, né? Pra ajudar. O Flamengo já seria hoje o líder do Campeonato Brasileiro, mas tá um ponto. De qualquer forma, ia depender de si ainda pela frente. Tem que ganhar o Inter, não tem jeito na próxima rodada. E o próximo jogo é no Maracanã. E a gente tá confiante de que lá a gente assume a liderança. Túlio, a gente tava fazendo umas contas aqui antes de entrar no ar. O Roberto Nazário tá chegando aí também, né? Já pra comentar como é que foi essa partida com a gente. E já pra levantar uns números aqui, pra galera ficar ciente. O Flamengo continua com 60, continua um ponto atrás do Inter, né? Tem 68 agora e o Inter tem 69. O Inter tem 6 gols a mais de saldo do que o Flamengo. Tem 26 contra 20 do Flamengo. Porém, o Flamengo marcou mais gols. Aqui sofreu muito também. Marcou 65 e o Inter 59. Como tem um confronto direto, para igualar isso aqui, para o Flamengo ter vantagem, o Flamengo precisaria meter uns 3-0 no Inter. 3-0 iguala saldo de gols, porque o Inter perde 3 e o Flamengo soma 3. E o Flamengo ficaria com mais gols marcados, gols pró, né? Teria mais vitória. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Flamengo passaria em número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Porém, na última rodada, caso o Flamengo não vença ou só empate e o Inter vença, o Flamengo teria vantagem. Né? Então quer sofrer, né? Pois é. Na realidade, o Inter venceria e passaria de novo na frente. Então o Flamengo tinha que fazer uns 4-0 no Inter pra ficar tranquilo no próximo jogo. Vai ser difícil, né? Eu acho que o Flamengo, o pensamento, na verdade, é vencer as 2 últimas partidas, né? Vencer o Inter, que aí, né, já ultrapassa o número de pontos, e vencer o São Paulo. Na minha opinião, né, eu acho que o compromisso da última rodada do Brasileirão é o mais difícil, porque o São Paulo tá mordido, né? Porque, foi líder do campeonato, aquela coisa toda, né? Acabou perdendo, né? Perdeu o fôlego ali no meio, não conseguiu mais se encontrar, demitiu o técnico e tal. E não vai querer entregar isso aí pro Flamengo ser campeão de novo. E como eu já falei, o que seria histórico, né? Só quem conseguiu no Flamengo ser bicampeão brasileiro, né? 2 vezes seguidas, foi o time de 82, 83, Zico, Leandro Júnior e companhia. Então, esses jogadores também estão a ponto de, mais uma vez, de fazer história, sabe? O nosso repórter, João Pedro Granetti, tá lá no Maraca ainda. O João que acompanhou de perto e trouxe pra gente os detalhes de Flamengo 2, Corinthians 1. Tem alguma novidade aí sobre os que saíram machucados, João? Como é que tá a situação do Gabigol, Bruno Henrique, né? Preocupam para a próxima partida? Então, Simon, começar falando pelo Bruno Henrique, a situação dele era preocupante assim, na hora que a gente viu o lance. Depois que ele levantou e tudo mais, ele chegou a reclamar com o técnico Rogério Ceni que havia sido substituído. Falou, não dá para continuar, ou seja, isso tranquiliza mais um pouco. Na transmissão falaram que o repórter Eric Faria disse que o Gabigol torceu o joelho, mas o Flamengo, sempre que acaba os jogos, eles trazem um posicionamento através do grupo da assessoria e tudo mais, e não chegou nada sobre o Gabigol. A gente está de olho. Eu cheguei a perguntar aqui também e não obtivemos resposta até ainda, mas assim que sair algum posicionamento oficial sobre o Camisa 9, eu trago aqui em primeira mão para a rapaziada do Coluna. É isso aí, a gente vai discutir isso em tempo real aqui, trazer informação para a galera que está acompanhando o Coluna do Fla. Preocupam, né? Gabigol, Bruno Henrique, claro, são jogadores essenciais ao time e a gente não pode nem pensar em não tê-los na próxima rodada. Em contrapartida, no time do Internacional, o Vitor Cuesta levou o terceiro amarelo e não joga, né? O Cuesta é um jogador importante lá no Inter, né? Sim, é um destaque, né, do time do Inter. E vai ser bom, eu acho que já olhando, né, o time já, a qualidade... fala aí, João. Rapidinho, desculpa só interromper, mas... como o Simon falou, em tempo real, acabamos de receber a resposta. Vou ler aqui o comunicado do Flamengo. O atleta Gabriel Barbosa sofreu entorse no joelho esquerdo e o Arrascaeta sentiu dores no tornozelo direito. Ambos serão reavaliados na reapresentação no CT, que vai ser amanhã, ou seja, a gente não precisava, mas a gente vai ficar de olho na situação da dupla, que é importante e fundamental para o jogo do próximo fim de semana contra o Internacional aqui no Maracanã. Boa, João Pedro Granetti, repórter Coluna do Fla. Vale lembrar que o Flamengo tem uma semana, pelo menos, né, pra isso, pra tratar e tal. Então, se não foi nada grave, o Gabigol volta no próximo final de semana numa boa, né, Tony?
Entorse é meio chato, né? Torção, né? Vamos ver se o Gabigol é um cara que faz uma enorme diferença, né, na equipe, né? Hoje tava, né, buscando ali, querendo, vindo buscar jogo e tal. Fez o gol, né? Fez o gol, apesar de achar que, na minha avaliação, o grande jogador do Flamengo nessa partida, como o Rafa fala, o brabo, foi o Bruno Henrique, foi o ponto de desafogo do Flamengo, onde o Flamengo conseguiu criar, jogava ali, tanto em velocidade como no mano a mano dos jogadores do Corinthians. Agora, eu espero que ele não fique de fora. Seria uma perda, cara, gigantesca, mas claro, a gente tem um Pedro aí que, né, tá doido pra fazer o nome dele também. Muito bem, vamos continuar então fazendo a nossa análise pós-jogo aqui. Você participa, né? Você que tá assistindo, acompanhando a transmissão Coluna do Fla, deixe seu like. Não esqueça, não deu like? Deixa o seu like! É isso aí, já aperta no like agora e torne-se membro do clube Coluna do Fla também. Uma série de benefícios, inclusive mandar mensagens destacadas aqui no chat. Deixa eu mandar alguns abraços aqui, poeta. Rodrigo do Rosário, Wallace Bezerra, Giovanilson Santos, Ayrton Silva, galera participando, Lucas França, um abraço pro Lucas França também sempre conosco, Maurício Freitas, Franklin Cabral, te falou, caraca, o Simon tá vivo. Fazia tempo, né, Franklin? Tava com saudade aqui da galera. O cara logo te matou, né? O Simon tá vivo, vai ser, não, o Simon apareceu, né? Tipo assim, uma parada. Grande Franklin. Diego Carvalho também, ó, o Diego falou, analogia do dia, contar com o Vasco é como entrar em um bote furado. Pode até flutuar um pouquinho, mas você sabe que vai afundar. E a gente precisou do Vasco por alguns minutos só e deu no que deu, né? Não deu em nada. Imagina a torcida do Vasco, quanto sofre, coitado. Poeta Túlio, como a gente poderia resumir essa vitória do Flamengo hoje? O Flamengo foi um time melhor no primeiro tempo, aparentemente, né? Deu uma desorganizada no segundo. E me preocupa ainda essa postura de fazer gol e chamar o time pra dentro, né? Porque o Corinthians tava numa retranca enorme. Só foi pra cima quando levou o gol, né? Eu acho que as equipes adversárias, elas jogam sempre nos erros do Flamengo. Se a gente for ver o primeiro gol do Corinthians, por exemplo, se a gente for lembrar aqueles jogos das goleadas contra o Atlético, São Paulo, a jogada é igualzinha, né? Ela é colocada ali, bola nas costas do zagueiro, o Flamengo, a defesa pega, né, em linha, e aí passa o jogador, que é um defeito, né, do Flamengo, e o jogador ali do Corinthians entrou pelo meio. No segundo tempo, a gente voltou também aos erros antigos, que erros na saída de bola. Só o Arão, eu até anotei aqui, só o Arão teve 2 erros, né? De saída de bola, de dar a oportunidade do Corinthians criar alguma coisa. E pode reparar, é muito mais esse aspecto que dá possibilidade para os adversários do que construção mesmo. Me lembra aí um lance que o Corinthians construiu uma jogada, assim como fez o Flamengo, por exemplo. Não tem. Sempre jogam nos nossos erros e é uma coisa que preocupa. E aí entram vários fatores, sabe? Até pra terminar, que é justamente não aproveitar as oportunidades que a gente tem. A gente cria e aí você deixa o jogo aberto, né? Como ficou ali 2-1 com aquele perigo todo, né? E vai deixando o time, como é que se fala? Gostar do jogo, né? Tá deixando o adversário gostar do jogo, aí, meu amigo, é aquilo. O cara fala, opa, vou tirar um pontinho aqui do Flamengo, pá, aquela coisa toda, né? E vambora. Beleza, daqui a pouco tem a coletiva do Mengão, então, coletiva pós-jogo, e você acompanha, fica ligado aí que a gente vai trazer todas as informações pra você. Antes disso, deixa eu só liberar o João Pedro Granetti, nosso repórter estava lá no Maracanã acompanhando de perto os lances de Flamengo 2, Corinthians 1, que aí vai chegar o velho Nazário pra comentar o jogo conosco também. Valeu, João Pedro, brigadão pelo excelente trabalho hoje novamente. Valeu, Simon, sempre um prazer estar aqui na nossa transmissão. Agora a semana vai demorar uma eternidade para passar para o próximo domingo, mas lembrando todo mundo, vou embora, mas deixa um recado, acompanhe a gente durante a semana no Notícias, no Resenha, no YouTube, se inscreve no canal que é importante que a gente chega com notícia a qualquer hora do dia, nas redes sociais, Coluna do Fla e também no nosso site colunadofla.com. Tamo junto e até a próxima. Grande João Pedro, valeu, obrigado pela participação novamente. Tá chegando aquele homem, a voz da experiência, no nosso resenha pós-jogo, Poeta Túlio. Eu sou fã dele, né? O cara manda bem demais nas análises, nos comentários, sou fã e é tudo nosso, né? Vambora. Enquanto ele se apresenta aí, o nosso carequinha do Coluna do Fla, vou mandar um abraço aqui pro Renato Augusto de Lima, Marcos Vlogs, Anderson Oliveira também, Jorge Doutor Oliveira Inês, Wanderson Barbieri. Um salve aí pra galera, Josiane Resistência também mandando alô. Galera, não esqueça, se você não deu like ainda no programa de hoje, deixe seu like, porque isso ajuda a levar a transmissão para outros usuários também. A Lohana Pires mandando um beijo aqui, Maurício Freitas, Maria das Graças. Como ficamos agora? Perguntou Maria das Graças. Fala, Roberto Nazário, curtiu a vitória aí? Curti a vitória, não precisava ser com tanta emoção, né? Exatamente isso que o Túlio falou, a gente precisa aproveitar melhor
as oportunidades que estão surgindo na frente. A gente sabe que todo adversário que enfrenta o Flamengo é fechado, é jogando por uma bola, é sempre esse enredo. Só que o Flamengo, em determinadas oportunidades, perde algumas chances que não pode. O Gerson perdeu um gol, chegou na área e era para bater, tocou para o lado. Pedro perdeu um gol também, tocou muito fraco, o Cássio conseguiu defender. Então, em alguns momentos, o Flamengo começa o jogo. Hoje, por exemplo, começou o jogo, as linhas altas, abafando, pressionando, segurando e conquistando essa segunda bola, mesmo quando perdia essa segunda bola, o Flamengo ainda dominava, fez o gol, começou a afrouxar, tomou um empate, aí começou a jogar meio displicente, com pouca incisão na frente. E isso fez com que o Corinthians começasse a gostar do jogo. Fez o segundo gol, continuou dominando. Os números do Flamengo são notáveis aqui, mais de 60% de posse de bola, mais chutes, mais escanteios, mais passes. E aí o Flamengo não está convertendo todo esse poderio em gol. É o que está faltando para o Flamengo, acertar o último passe. O Bruno Henrique melhorou muito do primeiro para o segundo tempo, começou a aparecer, cruzou bola, bateu e começou a descolar algumas boas jogadas pelo setor esquerdo. Começou a jogar um pouco mais aberto, né? E ficou liberado. O Arrascaeta um pouco mais para dentro e o Everton Ribeiro começou a aparecer um pouco mais também na partida. Mas a gente precisa demais ter atenção nesse último passe. Domingo que vem um jogo importante, é a final do Campeonato Brasileiro, é domingo. E eu tenho certeza que o Flamengo vai conseguir conquistar, porque está no melhor momento, o time é melhor, e a gente, com essa semana agora, para poder organizar tudo que precisa, vai conseguir passar por cima, porque não adianta ficar esperando que o Vasco fosse ajudar a gente, né? O Vasco não consegue se ajudar, como é que vai ajudar a gente? Boa, Roberto Nazário. Daqui a pouquinho, então, tem coletiva de Rogério Ceni, pós-jogo, pós-vitória sobre o Corinthians, então 2-1, e a gente acompanha tudo aqui no Coluna do Fla. Fique ligado aí, não saia da transmissão, já deixe seu like também, se você não deu ainda. Poeta Túlio, vamos falar um pouquinho do outro? Só rapidinho, desculpa, Rogênio, hoje vencemos, só acerte o nome do técnico. Esse garoto volúvel, Rogênio, e quando perde é o quê? Quando perde não dou nem nome, Rogeg. Né? Rogeg. Falaram hoje na transmissão aqui, não lembro quem foi, falou, quando ganha é Rogênio, quando perde é Rogeg. Foi o Gênio quem mandou isso aí, cara, muito bom, Rogeg. Cara, assim, a gente tava comentando aqui, o Túlio falou uma coisa que eu concordo, assim, eu evito criar teorias de conspiração, alimentar esse tipo, é porque estão conspirando contra o Flamengo, não sei o quê. Mas no meio da várzea, que é a CBF, nessa bagunça que é o futebol brasileiro, e da falta de transparência que existe mesmo, né? Tem sujeira demais. Tem algumas coisas que ficam muito escrachadas, né? Hoje, no lance do gol do Internacional, houve, né? Há quem diga que estava impedido o jogador do Internacional e simplesmente o VAR estava descalibrado. O VAR que funciona o campeonato inteiro nas últimas rodadas, no jogo do líder, que pode decidir o campeonato. Os caras não consultaram o VAR e valeu a decisão de dentro de campo. Se o jogo do Flamengo não tivesse VAR, não teria valido o segundo gol do Flamengo, porque foi o VAR que validou, que mostrou que a posição do Gabigol estava correta. E o árbitro já tinha marcado impedimento. Isso quer dizer que o VAR pode estar decidindo o campeonato, Túlio. É isso. Quer dizer, o VAR não. A arbitragem, porque não está usando o VAR. Não quiseram usar o VAR. Decidiram, simplesmente, uma vergonha, cara. Na várzea não deveria existir isso. Depois do ponto cego, né? O ponto cego do VAR, agora nós temos o VAR descalibrado. E o que me impressiona, assim, eu não tenho detalhes de como é a preparação do VAR ali antes da partida, se eles fazem um teste, se eles têm... e até mesmo o que seria, tecnicamente falando, com detalhes, com transparência, esse... Isso é pneu? Calibra? Que palhaçada é essa? Liga o computador, põe uma linha lá e já vê. Esse VAR descalibrado, né? E o que eu acho, primeiro que, na minha opinião, acho que depois de cada partida, todas as partidas que tivessem decisões baseadas no VAR, isso deveria ser disponibilizado no site da CBF, eles não colocam lá a súmula, colocava lá o áudio do VAR, a imagem, né, que foi analisada no lance,
para que o público, mesmo que a gente sabe que muita coisa tem interpretação do juiz, mas o público ter essa transparência. Nesse lance do Inter aí, pelo menos a imprensa, os torcedores, todos estão. A imagem, inclusive, que mostram é que os caras não estavam impedidos, não. Tava muito impedido. Mas muito impedido. Eu até entendo que o juiz ali, o cara é ser humano, ele pode errar. Ou marcando ou não marcando, mas o VAR não tem como. Mas é pra isso que existe o VAR, pra isso que foi instituído o VAR, né? E aí né? o cara pegar... A CBF não paga pouco pelo VAR não, tá? É caríssimo a tecnologia pra você... Agora, depois do ponto cego, você ter o VAR descalibrado. É uma vergonha, eu também não gosto de alimentar esse tipo de teoria, mas o mais engraçado é que os erros é sempre a favor do Inter, assim como no passado, em 2019, na temporada passada, era sempre a favor do Palmeiras, né? Se fosse duvidoso, se o árbitro tivesse marcado e a gente olhasse e dissesse, não, eles erraram. Agora, essa desculpa de descalibrado, além de, assim... É bizarro. É tão repugnante que eles chamam pra si a responsabilidade da incompetência, a mediocridade. Tipo, olha, atestado de incompetência. Eu sou incompetente, eu não verifiquei o equipamento principal do jogo que eu vou usar durante a partida... E é essa a desculpa que eu vou dar pra não justificar uma má intenção. E vale lembrar que o chefe da arbitragem lá, que é o Gaciba, né? Gaúcho. Faz um trabalho péssimo, né? Vamos dizer assim. Porque já tivemos vários problemas. Quando ele trouxe outro aqui. Como é que o VAR tem ponto cego? Fala pra mim. Você tem um campo... Cara, você pode ter ponto cego... retrovisor de moto? Você pode ter ponto cego na arquibancada. Concordo. Tem uma grade na frente, o cara de lá não veio... Agora, no campo, cara... Ainda mais o VAR, inclusive que a marcação do gol do Flamengo foi validado de uma câmera que está vendo de cima, né? Como que tem ponto cego no VAR, cara? Assim, o Gaciba, eu não sei nem o que ele tá fazendo ainda, né, como chefe de arbitragem da CBF. Horrível, um trabalho lamentável. Já no ponto cego ali, o cara tinha que falar assim, gente, eu vou sair. Porque não tem ponto cego. Desculpa, não dá pra ter ponto cego. É lamentável, só mostra, como o Simon colocou muito bem, amadorismo, né? E a CBF gasta milhões na tecnologia pra nada. E agora é o VAR descalibrado. Aí depois vem falar de VAR Mengo. Eu queria que tivesse, cara. Na moral, o VAR Mengo, eu não consigo ver isso, cara, o VAR Mengo. Quantas câmeras se colocam no campo hoje em dia pra acompanhar o jogo? Não, umas 30 Ebral aí ou mais. E de onde que há ponto cego? Me fala. Como é que podem esconder uma câmera atrás de... Se você tiver já uma câmera, um drone, o que for de cima, não tem ponto cego, porque você consegue acompanhar o lance ali tranquilamente. E aí, como tem ponto cego? E como que o VAR descalibra? Assim, se não fosse má intenção, seria uma vergonha por ter uma incompetência desse tamanho. É como o cara chegar pra jogar bola e esquecer a bola em casa, deixar o VAR descalibrar. É ridículo. É o time de futebol que esqueceu o uniforme no clube. Não existe isso, né, Roberto Nazário? Isso aí mostra... Acho que várzea é o termo que a gente pode usar nesse horário, né? Que, na verdade, o termo correto não é várzea. Mas o futebol brasileiro peca muito em função da falta de preparo de vários campos, né? A gente tem, por exemplo, a gente falou isso, inclusive, no pré-jogo, o VAR, a utilização do VAR bateu recorde em 2019 no Brasil, com 380 jogos. Até então, ele foi utilizado fora do mundo, no restante do mundo, na Europa, por exemplo, em que uma partida tem, em média, 3 minutos de atraso. 3 minutos de atraso. Hoje, só nos jogos de Internacional e Vasco da Gama, esse negócio está calibrado, não está, tem ponto cego, não tem, mais de 3 minutos e meio. A gente lembra, por exemplo, da decisão do Grenal o ano passado, que foram 9 minutos de paralisação para eles conseguirem chegar num denominador comum em relação ao lance, se foi pênalti ou se não foi. 9 minutos. 9. E aí a gente vê, por exemplo, em 2019, quando ele estreou no Campeonato Brasileiro, ocorreram 4 cursos preparatórios para árbitros e seus auxiliares. Então, um instrumento que muda significativamente a visão do futebol, e a gente pode falar que isso veio para melhorar, claro, mas tem que ser bem utilizado. E aí, numa final de campeonato, né? A gente está numa final, na reta final, ele está descalibrado, tem ponto cego, e, de repente, existe a opção da arbitragem não lançar mão do VAR, que foi criado justamente para elucidar
os lances mais nebulosos, né? Uma vez que o Simon acabou de falar muito bem, não fosse o VAR, hoje o Flamengo não ganharia o jogo. O gol do Gabigol seria anulado, né? Você imagina quantos lances no futebol mundial, por exemplo, a Argentina não ganharia a Copa do Mundo com aquele gol da mão de Deus que o Maradona falava, né? Porque o VAR ia identificar que foi irregular. Mas, lamentavelmente, o futebol, ele, principalmente aqui no Brasil, ele dá exemplo de como não deve ser. Ricardo Zogby tá aqui no chat, valeu, fala Zogby. Ele mandou assim, ó, quero mais que o Vasco se lasque, merece. Mas essa falha do VAR pode ter decretado um rebaixamento, que é gravíssimo. Não só rebaixamento, como pode ter influenciado no título também, né? Ah, mas foi 2-0, sim, mas o gol ilegal condicionou a partida a favor do Inter, exatamente. Nada justifica, o Vasco ia perder de qualquer jeito, disse o João Pedro Vale. Franklin Cabral, essas falhas só podem acontecer quando é para nos atrapalhar. Se fosse o jogo nosso, daria uma repercussão negativa absurda. E tudo que envolve o Flamengo tem uma repercussão absurda, né? Especialmente quando a imprensa, parte da imprensa, tá do outro lado, né? E tenta criar polêmica. Quer ver um lance que a gente estava comentando aqui nos bastidores também? Muito tem se falado sobre a relação do Rogério Ceni com os jogadores do Flamengo, que ele tira o Gabigol tá insatisfeito e tal. Além de, no primeiro gol, o Ilharão ter feito o gol e ter corrido meio campo para abraçar o Rogério Ceni, o que aconteceu quando o VAR validou o gol do Gabigol, o segundo do Flamengo hoje, Túlio? Ele foi lá, efusivamente os dois, né? Tanto o Rogério Ceni como o Gabigol comemoraram juntos, de forma assim, o Ceni até botou tá rachado? O Gabigol no... Tá nada, né? Botou o Gabigol no colo, os caras comemorando ali. É sempre essa notícia, né? Quando tem, o Flamengo não alcançou o resultado, o Gabigol brigou com... O Gabigol, até comentei isso aqui, Gabigol briga com todo mundo, né? Gabigol briga com o Bruno Henrique, Gabigol briga com o Pedro, Gabigol briga... Então assim, não tem nada, né? Acho que o elenco tá fechado, o Rogério ainda tem o vestiário, isso é super importante, né? Essa boa harmonia com o elenco, com os jogadores, e só demonstra que muita coisa de que é colocado, meu irmão, é falácia, né? É pra tentar, talvez aí sim, com a intenção de desestabilizar o nosso elenco, e o Gabigol tá ali, mais feliz do que nunca com o Ceni, aliás, Rogênio, isso que importa. A verdade é que tudo que envolve o Flamengo ganha uma proporção absurda, né? Enorme, tá? O Flamengo é isso e aquilo. E os caras, claro, sabem que isso gera audiência, então é natural que use o nome do Flamengo pra ganhar, né? Fazer polêmica. O Tássio Mourão falou, sou flamenguista, mas acredito que estava impedido o gol do Gabigol, Túlio. O James Léo Borges também falou, ele acha que estava impedido. Eu, olhando aqui o lance, vamos dizer assim, a olho nu, né? Sem a tecnologia do VAR, me pareceu também, até na hora, eu aqui com o Rafa, lógico, em off, peguei e falei, acho que o Gabigol tava na frente. Mas o VAR mostrou, né? Quem não lembra naquele jogo contra o Grêmio em 2019, em que centímetros foi o VAR que marcou o impedimento da chuteira do Gabigol, e hoje foi a nosso favor. O VAR mostrou ali que no momento do toque do Everton Ribeiro, né, pro meio da área, o Gabigol não estava impedido, então gol legal. O VAR marcou e eu tô aqui concordando com o VAR, que não estava descalibrado para nossa sorte. É por isso que existe o VAR, né? Porque o olho humano tem uma ilusão de ótica, de acordo com o movimento, posição do corpo e tal. E lá não, o computador não erra, né? O computador traçou a linha ali, tem um cálculo matemático em cima, calcula os milímetros. E tem uma visão também, a visão aérea ali, mostra, dá pra ver claramente que o Gabigol tá um pouco atrás da linha da bola, então... Não, eu também achei que, na hora lembra, na transmissão a gente tava falando, tava impedido, esquece o lance. E aí foi uma surpresa geral quando a gente viu a imagem do VAR, né? Todo mundo achava aqui também que tava impedido, ainda bem que não tava, deu tudo certo. Flamengo 2-1 em cima da gambazada lá, mandou a fuga das galinhas de volta pra casa, né? É isso, é o filme, eu ainda não assisti, tô assistindo hoje, A Fuga das Galinhas. Muito bem, olha só, participando aqui no chat, Felipe Moretti, Jorge Paulo, Leonardo Dares. Quando mandarem mensagem, manda a sua cidade aí pra gente mandar um alô pra Nação Rubro-Negra, de perto de você também. João Pedro Pereira, o Arlock FF, Romeu Ferraz, Gui MM, Leonardo Dares. É isso aí, um abraço aí pra toda a galera que tá participando, mandando alô, mandando salve. Daqui a pouquinho tem coletiva do Rogério Ceni pra falar sobre Flamengo e Corinthians. Túlio, quem foi o brabo do jogo pra você? Bruno Henrique. Foi o ponto de desafogo do Flamengo ali, criou várias oportunidades. Inclusive, né, o lance do segundo gol do Flamengo começa, né, numa finalização dele, importantíssimo, e eu tinha cantado essa pedra. É o cara que, naquele ferrolho que o Mancini fez
ali com o Corinthians, era o cara que poderia fazer uma jogada, quebrar essa linha e criar uma chance pro Flamengo. E foi justamente o que aconteceu. O brabo BH. Que time feio do Corinthians, né? Veio Demais. Jogando como time pequeno mesmo. Demais. Time Parecia de que era Série D. Flamengo e Madureira. Tá louco. Na realidade, o Corinthians foi responsável por não ter jogo praticamente no primeiro Sim. tempo, né? Ataque contra a defesa ali o tempo E inteiro. batendo demais também, né? O Ricardo Zogby falou aqui, sorria, Nazário. Tá dando medo do Cine. Olha a cara do Nazário na tela, cara. Não parece pai do Felipe Melo? Pô, aí, Nazário. Pai do Felipe Melo? Ô, Filipão Melo. Que isso, Nazário? Eu não tô aqui para ficar sorrindo, eu tô aqui para comentar. Manda o Ricardo Zogby desligar. Manda ele desligar. Para de palhaçada, pô. Ô, Filipão Melo, quem foi o brabo do jogo pra você? O brabo do jogo para mim foi Gabigol. Com menção honrosa ao Bruno Henrique por tudo que o poeta falou, mas o Gabigol atingiu jogos pelo Flamengo. Quinta partida, quinto gol, muita movimentação, muita vontade, muita entrega. Então eu vou botar, para mim, ele foi o brabo do jogo e para mim é um cara que faz muita diferença lá na frente, tanto quanto o time está ruim, tanto quanto o time está numa fase boa. É muito guerreiro e a vibração dele mostra isso. Isso que vocês acabaram de falar. Ele vibrando ali junto com o Rogério Ceni mostra a entrega que ele dá para o time do Flamengo. Já está no nível do Didico, na minha opinião. Miriam Pinto, de Sobral, no Ceará, mandando alô também. Romeu Ferraz, de São Paulo, capital aqui. Tássio Mourão, de Fortaleza. Júlio César, de Iguatu, no Ceará. Também a galera participando aqui do Brasil e do mundo. Tem gente de fora do Brasil, inclusive. Ó, o Sérgio Kenup, na Argentina, acompanhando o Coluna do Fla. Um abraço pro Sérgio Kenup. Mari Araújo. Ó, a Mari chegou só pra provocar você, poeta Túlio. O brabo do jogo foi o Ceni. Arrumou o time no segundo tempo. Beijo, meninos. Olha, eu já falei, quando ganha é Rogênio, né? Mas o brabo do jogo não pode ser o treinador, né? Tem que ser o cara que tá lá dentro do campo executando. E a gente vai reconhecer quando ele acertar. O grande problema do Ceni, mano, eu já cantei a substituição antes de acontecer. O Vitinho vai entrar, pô, daqui a pouco ele entra aí, Rafa. E é muito previsível. Mas eu não vou ficar aqui criticando o Ceni. Hoje é Rogênio, então vambora. Tudo nosso, nada dele. A Mari tá vibrando hoje, né? Eu lembrei, a última vez que eu participei aqui era Domenech ainda. A Mari era hater número 1 do Domenech, né? Eu assim... A Mari fez um voodoo do Dome em casa. Eu acho, lógico, eu vou torcer pra qualquer treinador. O Flamengo trouxesse o Givanildo, eu vou torcer pro Givanildo. Agora, como eu falei, eu continuo tendo essa mesma opinião. Eu acho que o Ceni ainda não é um técnico preparado pra assumir o Flamengo nesse patamar que a gente tá hoje. Se eu sou lá dirigente, eu tivesse o poder de decisão, não seria o meu treinador pra temporada de 2021. Né? Eu acho que ele precisa ralar muita prancheta lá, dar muito treino e tal. Não é treinador pro Flamengo, assim como se mostrou também o Domi, né? Ainda é um cara que precisa, né, de outras experiências, porque o Flamengo precisava de um técnico já experiente, já consolidado na carreira, para poder seguir o trabalho que é o objetivo de hegemonia. E eu acho que o Ceni não tá ainda nesse, vamos dizer assim, nesse nível, né? Mas a gente vai torcer para que ele seja campeão nas últimas rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro e também elogiar, claro, seus acertos, com certeza. Abraços para o Eliabe de Manaus, no Amazonas. Manaus é cheio de rubro-negro. Um abraço para toda a nação rubro-negra de Manaus. A Daniela Clementino de Petrolina, em Pernambuco, também. Um abraço para Petrolina. Já que a gente está falando de Rogério Ceni e das suas substituições, o Winged Dragon falou que o Vitinho entrou bem pelo meio hoje. E o Eli Rodrigues perguntou: o que vocês acharam da entrada de Michael? Continua o mesmo jogador de antes ou surgiu alguma melhora? Olha, Michael, me recuso a comentar. O Vitinho, o melhor momento do Vitinho no Flamengo foi justamente jogando pelo meio. O melhor momento do Vitinho do Flamengo, por incrível que pareça, foi com o Domi. O Domi colocou ele no meio, o Vitinho fez boas partidas, inclusive naquele jogo 5-1 contra o Corinthians, foi destaque. Mas sendo que depois que entrou o Michael, né, ele colocou
Desculpa, ele colocou o Everton Ribeiro pelo meio, o Vitinho até tava caindo por ali, né? Tanto que aquela jogada bonita que ele faz, ele sai da ponta direita, né? Sai cortando todo mundo ali do Corinthians, não consegue finalizar legal. Entrou jogando bem, mas o Michael fez o de sempre, né? Que é errar quase tudo. O único acerto do Michael, vou te falar, você falou assim, pô, o Michael nunca acerta. Aquele, né, Flamengo 1, Santos 0. O passe do gol do Gabigol foi do Michael. Cara, lembrar de um passe depois de tanto tempo só tem isso, pra então... te ver como o repertório dele é curto, né? É impressionante, assim. Muito. O Michael, que foi a revelação do Campeonato 2019, veio com uma expectativa enorme pro Flamengo, né? E aí o cara, assim, sinceramente, se eu lembrasse agora dessa situação, eu não lembrava de um lance só, efetivo. Só um. Só isso. Ele deu passe pro gol do Gabigol naquele 1x0. É o suficiente? Não. Assim, é suficiente pra ter chance ainda de entrar em partida? Não, todo respeito, eu acho que beleza, você tem poucas opções no banco pra passar essa coisa toda, mas se você dá oportunidade pro PP, por que você não pode dar oportunidade pra outros jogadores? Por que não bota o Mateuzinho, né? Ah, não vou tirar o Isla. Ué, meu, bota o Mateuzinho de ponta, pô. Ué, pô, vambora. Não tá inventando? Desculpa, cara, o Michael, eu até sempre falo isso aqui, que às vezes, vai aparecer perseguição. Não sai nada, não consegue criar nada. É correria e ele vai ali na trombada ali. Eu não sei como é que ele no Goiás conseguiu... Né, Aliás, não sei nem como é que ele conseguiu marcar gol no Flamengo no passado, né? E o PP? Cara, o PP, né, cara... O PP fez o gol contra... O PP vai vivendo de... Mas o PP, vamos reconhecer, o PP faz mais do que o Michael. Tá, só pra gente completar as substituições de hoje, né? Nazário, o que você achou do time, desses jogadores que entraram no segundo tempo, né? PP, Michael, Vitinho. O Gustavo Henrique acabou entrando, mas já tava vindo, né? Como titular nos últimos jogos. O Ceni só fez aquela reparação ali na zaga, jogando o Arão de volta pra volância, como diria Fabrício Kika. O que você achou do trio aí? PP, Michael e Vitinho. O PP, ele entrou naquele feijãozinho com arroz, né? O jogo estava mais ou menos definido, então ele tá ali, ele ficou igual água de salsicha. Não acrescentou em absolutamente nada. O Vitinho entrou e com vontade. O Vitinho entra com vontade, né? Não dá pra gente notar no Vitinho, e a gente já está falando da terceira temporada. Eu me lembro quando ele chegou, a expectativa era gigantesca. A gente, o Vitinho vem aí, beleza e tal. E até agora, o Vitinho, desde que chegou ao Flamengo, ele não conseguiu engatar 3 boas partidas. 3. Não vou falar mais que 3, não, mas ele não fez 3 apresentações que fossem dignas da gente falar, caramba, esse é o Vitinho. Ele faz uma boa partida, de repente some. Fica 15 jogos sem jogar absolutamente nada. Aí vem mais uma, dá um passe, coisa e tal, dá um chute, passa perto do travessão e acabou. E o Michael é igual o cachorro campeiro, é igual aquele Border Collie, né? Ele corre lá no sul chamam de guaipeca. Hã? É o que é? Fala, Nazário. Lá no sul chamam de guaipeca. O pessoal do sul é meio esquisito. Mas vamos lá. Ele parece um Border Collie, né? Ele fica correndo. Ele corre, mas não mostra resultado. Ele é muito atabalhoado. Ele pega a bola, se enrola, cai em cima do zagueiro, tenta dar um drible. Ele tentou dar um drible ali perto da linha lateral. Ele deu o drible, nem ele conseguiu entender. E o zagueiro, 2 copos de vantagem, pegou. Então ele é trombador, ele não conseguiu desenvolver absolutamente nada. Foi outro que, quando chegou no Flamengo, pela temporada que fez em 2019, a gente imaginou, né? Pô, agora o cara tá no time do Flamengo, ele vai ser acionado na boa e vai botar o talento para desfilar em campo. Não foi isso que a gente viu. Lamentavelmente, são algumas peças no Flamengo que não se encaixaram e está na hora de começar a botar a escadinha para a galera subir na barca. Luiz Alberto Neves não gostou dos comentários de vocês, obviamente, não está falando de mim, mas de vocês. Ele falou assim, vocês estão perseguindo o Michael, o cara jogou só 5 minutos, vai fazer o quê? E ainda emendou... Mas se ele jogar 2 jogos direto, também não vai fazer nada. E ainda emendou depois o Luiz Alberto, falou, o PP também entrou bem, vocês são muito chatos. Não, ninguém falou que o PP entrou mal, a gente falou que, inclusive, eu falei que o PP criou mais do que o Michael, por exemplo. Né? O PP entrou mal na maternidade, quando ele surgiu pro mundo. Vamos botar, quem imaginaria, eu pergunto pra qualquer um, início de 2020, olha, a gente vai prosseguir, o Jorge Jesus vai sair, o Flamengo vai contratar o Rogério Ceni, uma das opções do Flamengo vai ser o PP. Tu ia falar assim, tu tá de sacanagem, tu ia me xingar aqui, com certeza. Então, assim, não dá, né? Desculpa. O PP até jogou ali, fez o feijãozinho com arroz, como colocou muito bem o Nazário. Agora, fez mais do que o Michael. Eu tô criticando o Michael. O Michael não tinha que entrar nem 1 minuto. Desculpa.
Daqui a pouco tem coletiva do Rogério Ceni, vai falar, né, sobre a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, 2-1, o Flamengo fica a 1 ponto, continua a 1 ponto do Internacional, mas agora só estão os dois, né, Túlio, na briga pelo título. O Atlético Mineiro, depois daquele empate contra o Bahia, saiu da disputa, o Flamengo tá com 68 pontos, Inter com 69, e semana que vem é a hora da verdade. Como diria aquele ministro, é a hora H, o dia D. É o dia D, hora H, semana, né, cara, vai ser... né, muita espera, ansiedade e muita emoção para essa partida, né, que é a final, vamos dizer assim, antecipada do campeonato. Acho que quem vencer leva, hein? Quem vencer essa partida é o campeão. Tássio Mourão, Biel do Clash Royale, Ana Paula Matos, disse que tá sentindo falta da Mari, a gente também tá sentindo aqui. Um beijo pra Ana Paula. Biel, Raimundo Ledo aqui. Salve, Nazário, nada de sorriso, continua sendo o brabo do Coluna. Brincadeira, alô, brabo mesmo é o Simon Ledo. Mestre Ledão é o melhor que tem na família Ledo, rapaz. Ô, caba bom da Gota Serena. Um beijo no coração. Membro do Clube Coluna aqui, viu, Nazário? Tá, apareceu com a bandeirinha ali. Um beijo pro seu Raimundo Ledo. A única coisa ruim do seu Raimundo Ledo é ter você como filho, cara. O resto é tudo maravilhoso. Thiago Magalhães também, Franklin Cabral, Alan Jacques, Sérgio Knupp. O Thiago já tinha falado. Um salve aí, um abraço pra Gisele Alves também. Ela falou: pra mim o PP entrou muito bem, inclusive fez jogada que poderia acabar em gol. A bicicleta do Pedro desarmou atrás. James Léo Borges, Abel Braga vai armar uma super retranca para tentar vencer nos contra-ataques. O Flamengo tem que prestar atenção para não cometer falhas defensivas que proporcionem chances reais de gol. Como é que vem o Inter contra o Flamengo no próximo domingo, Túlio? O Inter, ele sabe que o Flamengo é superior. Eles planejavam, inclusive, né, isso era explícito, falado também até pela imprensa gaúcha, de que eles queriam chegar nesse confronto direto com o Flamengo com 4 pontos de diferença, porque a possibilidade, né? Eles sabem disso, né? Olhando elenco por elenco, até a forma de jogar, né? O Inter é muito pragmático, né? Por mais que tenha conseguido uma sequência, lógico, herança do trabalho do Kudê, o Abel começou patinando, depois, né, engatou aí vários jogos, foram 12 jogos sem perder, o que deu fôlego para eles no campeonato, mas faz um futebol burocrático, né? Aquele velho futebol que a gente conhece aqui no Brasil, que é o medo de perder, né? Joga fechadinho atrás, faz 1-0, aquela escola Muricy, né? E eu acho que vai ser o jogo dessa forma, como falou o James Léo Borges. O Inter vai jogar atrás, porque teoricamente tem a vantagem, né? Eles entram ali, o empate é deles, vamos dizer assim. Levam eles pra vantagem pra última partida. E assim como foi o Corinthians, cara. Acho que não vai ser muito diferente disso, não. É o Flamengo buscando o jogo, propondo, criando oportunidades. O Inter atrás buscando uma bola, fazer um golzinho naquela... Como é que é? A bola vadia. E aí o Flamengo tem que tomar cuidado e matar o jogo nas oportunidades que tiver. A gente tem acompanhado aí nos noticiários, lá no colunadofla.com, aqui no canal Coluna do Fla, esse namoro com o Rafinha sendo reativado, né? Rafinha voltando lá da Grécia, Flamengo negociando. O Rafinha não pode jogar mais esse final da temporada, por isso as negociações estão sendo um pouco mais lentas e tal, mas pode começar o Campeonato Carioca pelo Flamengo. Pode, né? Tem grande chance de fechar, não tá fechado ainda. Com o Isla jogando do jeito que vem jogando, o Flamengo precisa se esforçar em trazer o Rafinha de volta? Olha, o Rafinha é um jogador que não se despreza, né? Eu acho que, não só independente da forma como o Isla esteja atuando, né, a qualidade das suas atuações, o Rafinha é um jogador que não se despreza, faz uma diferença enorme. O quanto vale esse esforço do Flamengo em trazer o Rafinha? Sendo que o próprio Rafinha deixou o clube há 6 meses atrás. Então, o que eu acho é que o Flamengo não pode fazer loucuras. Vamos lá, pagar o que o Rafinha pedir, comprometer um orçamento. Porque, assim, muitas vezes a gente fala assim, o cara vai ganhar, tô dando aqui um exemplo, tá? Não sei nem quanto que o Rafinha vai ganhar. 500 mil por mês, né? 600 mil, 700, mas tu pega isso aí e coloca isso num bolo inteiro, quanto que vai valer o Rafinha no ano. É muita grana, né? Então, acho que o Flamengo não precisa fazer loucuras, vamos trazer de qualquer jeito e se comprometer. Agora, o Rafinha vindo, acho que naturalmente ele é o titular com certeza. Agora, o Isla não ganha um salário baixo, vamos botar, não deve ser 100 mil, 200 mil, deve ser muito mais do que isso. Vale a pena também? Acho que tem tudo que ser avaliado, porque o Rafinha não vai ser reserva no Flamengo de forma alguma. Nazário Melo, você traria a Rafinha? Traria dentro de um parâmetro absolutamente saudável, né? Eu acho que o Flamengo precisa ter muita atenção, até porque o Rafinha não é mais um menino.
Ele vai jogar no máximo mais uma temporada pelo Flamengo e depois ele vai começar a pensar na sua aposentadoria. Então, não pode fazer loucura. Claro, acho que ele é uma peça importante pela liderança, é um cara que joga muito bem, é um cara que é importante no grupo, mas o Flamengo não necessita, não tem nenhuma necessidade, não tem nenhuma precisão de fazer uma grande loucura para contratar o Rafinha. Então, mediante a tudo isso, mais a questão do fôlego financeiro, tem que chegar para ele e falar, Rafinha, olha só, o que a gente pode fazer é botar você aqui mais um ano e você vai ganhar tanto, se você quiser. Se não quiser, irmão, vida que segue. E aí, aonde que ele vai ganhar o que ganha? Aonde que ele vai jogar com um grupo que ele já conhece? E aonde que ele vai ter a possibilidade de conquistar título? Tira o Flamengo no futebol brasileiro. Aonde que ele vai ter essas possibilidades? Não consigo ver. O Rafinha vindo é titular no lugar do Isla? Para mim, ele joga mais que o Isla. Ele tem uma presença em campo em que o Isla não é ruim. A gente até comentou quando ele chegou, a gente nem está lembrando mais do Rafinha, ele cruza bem, aí a galera começou a falar, ele não cruza, ele faz amor, etc., coisa e tal. Mas de alguns jogos para cá, ele tem se mostrado muito abaixo daquilo que a gente se acostumou. E o Rafinha, claro, 2019 foi um ano mágico, etc., mas o Rafinha, na minha opinião, está à frente do Isla. E na sua opinião, poeta? Não, eu acho que o Rafinha é titular, sim, né? O Isla caiu muito de produção. Mas assim, eu acho que a questão do Isla ter caído de produção vale muito também do lado direito do Flamengo. Se a gente for olhar, o exemplo é hoje. Pega aí, o gol do Flamengo, o segundo gol. Começou onde? Lado esquerdo, é onde o Flamengo mais cria. O lado direito do Flamengo com Isla e Everton Ribeiro caiu muito de produção. Tem melhorado, né? Tem melhorado, mas os dois jogadores ali. E aí eu não sei se é uma questão assim de... coletivo, qual né? Ou individual. De contar com eles a coletiva pra próxima final. Coletiva do Rogério Ceni no ar, a gente vai Noite, comentando aqui ao vivo, você Eu acompanha. vinha com uma dor desde ontem, fez tratamento, né? Até a noite, ontem nós estávamos na concentração. Mais hoje, a manhã inteira, para poder estar pronto para o jogo de hoje. No final, além do cansaço, logicamente veio as dores vieram, né? E o Gabriel, eu também falei com ele agora, uma tosse, mas eu acho que não teremos problema para o domingo que vem. Eu acho que os dois deverão estar recuperados, né? Devem treinar, talvez gastem um dia a mais para recuperar do que os outros, mas a gente descansa amanhã, terça, volta a treinar. E o mais rápido possível, eu acredito que eles estejam com a gente para esse jogo importantíssimo do domingo contra o Inter. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Rogério. O próximo jogo tem atmosfera de decisão, confronto direto entre as duas equipes que disputam o torneio. O Flamengo tem a vantagem por jogar em casa. Como preparar o psicológico da equipe para não perder o foco em um jogo tão decisivo, tendo em vista que o Flamengo está em uma crescente no desempenho? Eu acho que esses atletas, primeiro que eles já são experientes em situações como essa. Vivenciaram muitas vezes nos últimos 2 anos, né? Inclusive, boa parte deles juntos aqui no Flamengo, vivenciaram situações como essa. Eu tenho certeza que o foco não será perdido, o foco será mantido. Nós vamos recuperar esses jogadores amanhã, no mais tardar na terça, os outros já começam a treinar na terça, e quarta-feira a gente já vai com um trabalho mais forte, quarta e quinta, para avisar o jogo do Inter. Mas foco é uma coisa que não falta aqui. Lógico que acontece, às vezes, de um jogo que você está vencendo, cede o empate, mas não é por falta de foco. Às vezes é um erro que acontece na partida. A gente bate no adversário. Hoje também, novamente, fizemos o gol, tivemos bola na trave, chance de fazer o segundo gol. Acaba sofrendo gol e depois é um pouco mais complicado para você reagir e voltar à frente no placar. Mas é um time que tem... Eu acho que cabeça no lugar, pés no chão, a gente entende a felicidade, a euforia do torcedor, mas nós temos que ter... É uma decisão que começa no Maracanã e, Deus queira, termina no Morumbi. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Rogério, de todos os jogadores que saíram machucados, qual é o que mais te preocupa? Não, com relação a uma lesão séria de não estar presente no jogo de domingo, a princípio, logicamente, né, tem avaliações para serem feitas amanhã e terça-feira, mas a princípio eu não acredito que
pela lesão de hoje, alguém fique fora. Olha aí, o Rogério Ceni confirmando Monique que Danello, TNT Sports. Rogério, boa noite. Com os resultados dessa rodada, Alívio no o coração, jogo de né? domingo que você tem ainda mais cara de final, porque caso o Inter ganhe, o campeonato acaba. Como trabalhar essa semana usando isso de forma positiva para o grupo? Eu acho que o nosso time ele tem uma característica que é jogar em busca da vitória, sempre. Então, assim, se a gente tivesse um outro resultado, um empate, eu não sei como é jogar para empatar um jogo, né? O Flamengo não sabe, a característica do clube não é essa, né? Eu acho que nos últimos anos o Flamengo já, né, desde sempre, é um time que joga ofensivamente. Então, jogar pela vitória não é uma novidade para a gente. Claro que você ter a obrigação da vitória é diferente, mas o fato de jogar necessitando de 3 pontos é uma coisa que a gente está sempre acostumado, porque é o que a gente pede, independente do campeonato, independente da situação, jogar pela vitória. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. Você já foi tricampeão consecutivo como jogador nos pontos corridos. Semana que vem, o Flamengo defende o título basicamente numa final contra o Internacional, que vive longo jejum. O quanto o fato de ser o atual campeão favorece mentalmente o Flamengo neste confronto? Olha, eu acho que esses caras passaram há pouco tempo por essa situação, né? Eu acho que é um momento mais recente na cabeça de cada um deles. Cada um sabe o quanto é importante ganhar um título pelo Flamengo. Cada um sabe o quanto é importante ser bicampeão brasileiro. Não são poucas equipes conseguiram títulos consecutivos em campeonato brasileiro. E nós sabemos que para fechar, apesar de não ser o ano, né, mas a temporada, seria muito importante fechar com esse título. Então nós vamos concentrado, focado para essa primeira decisão. E a gente espera que sejam 2 jogos decisivos para a gente tentar se sagrar campeão no Morumbi no dia 25. Isso. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Contra o Vasco, Gerson e Diego saíram de campo reclamando de dores. Hoje, Gabi e Arrascaeta também sentiram incômodo. O que tem sido feito para amenizar o desgaste físico e psicológico dos atletas? Esporte de alto rendimento não é saudável. Esporte de alto rendimento é isso. Atletas se superam, chegam a marcas que às vezes a gente joga um futebolzinho de final de semana e chega cansado. Esses caras trabalham 5, 6 mil metros todos os dias em alta intensidade. Quando vão para um jogo, alto nível de competição, é assim que funciona. Infelizmente, as dores elas vêm com o passar do tempo, cirurgias, dores, recuperação. Você vê, o Diego é um grande exemplo, né? Teve uma fratura séria no tornozelo em 2019. E hoje jogando numa alta intensidade novamente. Então nós temos jogadores importantes, por exemplo, Arão, você pega. Jogador, acho que 57 jogos no ano, se eu não me engano, Arão. Jogando como volante, agora como zagueiro, fazendo gols, como no dia de hoje, gols de cabeça, né, onde apontava que talvez o Arão não tivesse a condição pelo jogo aéreo. Então um jogador importantíssimo, seja em qualquer função que ele exerça. O Gustavo, que apesar de não ter jogado hoje, a gente tem que lembrar, né, que a volta do Rodrigo hoje, e a gente, logicamente, o Rodrigo um pouco fora de ritmo, mas treinou 2 ou 3 treinos na semana. Eu acho importante pela saída de jogo, pela construção de jogo, por o Corinthians ter começado com um time mais baixo, não com o Jô e sim com o Léo Natel, a entrada dele, mas o Gustavo também manteve um bom nível na zaga nesse tempo que ficou fora. Então, assim, cada um contribui da melhor maneira possível. E as dores, minha filha, as dores fazem parte do dia a dia. Tinha dias que quando eu jogava, levantava e o joelho já não ia mais, e você tem que entrar na banheira de gelo e recuperar, e vai. E é assim, para ser campeão, campeões são assim, são forjados dessa maneira. Caê Mota, GE. Rogério, boa noite. Queria que você falasse da performance do Rodrigo Caio. Chama muito a atenção a forma como ele voltou e se impôs em todo tipo de situação. Antecipação, combate direto, bola aérea. Obrigada. O Rodrigo eu conheci no São Paulo como atleta, depois como seu treinador no São Paulo. Posso garantir que ele evoluiu muito com o passar dos anos. É um jogador extremamente seguro, que passa essa segurança para todos os outros. Tem todos os pré-requisitos para um grande jogador, para um jogador de seleção brasileira, apesar de não ter tanta altura, um ótimo jogo aéreo, um ótimo 1 contra 1, boa saída de jogo, condução de bola, passe, é um jogador completo, que ajuda muito a gente. A gente torce sempre para que ele não tenha lesão, não sofra lesão. Hoje ele sentiu, logicamente, um pouquinho de cansaço no final, né? Vinha de alguns dias parados, mas o cara que trabalha muito todos os dias é extremamente merecedor. Eu acho que a carreira dele tomou um outro rumo com tudo que aconteceu aqui no Flamengo para ele. É um cara merecedor de tudo que acontece na vida dele. Teve um filho agora há pouco tempo, né?
pai novo e tudo aí, tenho certeza que vai trazer muita coisa boa ainda para ele. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Rogério, você acha que algum dos times, Inter ou Flamengo, chega mais pressionado para o jogo do próximo fim de semana? Olha, eu acho que os dois chegam com o desejo de vitória, ou o desejo de tentar se manter bem no campeonato. O jogo, logicamente, se o torcedor flamenguista pudesse estar presente dentro do Maracanã, eu acho que teria uma outra conotação, acho que teria aí sim uma diferença muito grande. Mas você vê, o Inter veio aqui no Rio de Janeiro, né, hoje, agora no mesmo horário que a gente, e conseguiu vencer o Vasco. Mostra que é um time forte, um time competitivo, um time que tem seu estilo de jogo, mas se mostra eficiente dentro do seu estilo de jogo. Eu acho que são estilos de jogo distintos, mas que os dois mostram capacidade de chegar ao título brasileiro. Guilherme, Rádio Bangu FM. Rogério, boa noite. Hoje o Flamengo teve o retorno de Rodrigo Caio na zaga. Como você avalia a partida dele ao lado de Arão? Bom, eu acabei de falar um pouco, né, do Rodrigo. Eu acho que com o Arão eles se completam bem. Eu acho que fica um time mais leve defensivamente. Com o Gustavo fica um time mais forte na bola aérea. Com os dois um time mais, com o Arão, mais ágil para marcação e para saída de jogo. Mas o Rodrigo ele é peça fundamental. Eu acho que, né, o Arão você tem a zaga, você tem o meio, onde você pode utilizar. O Rodrigo naquela posição, em qualquer um dos dois lados, ele é imprescindível hoje para o time do Flamengo. É um cara que faz muita falta não ter. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, Rodrigo machucado, né? Everton na seleção, Rodrigo machucado, Pedro na seleção e machucado, Isla na seleção, tantos jogadores que não estavam presentes, Diego Alves voltando de lesão e se machucando no primeiro jogo, né? Então, assim, faz muita falta esses caras, né? O Everton também, né? Voltou só 3 jogos depois que a gente teve aqui, ou seja, muitos jogadores estavam fora. E isso faz falta. Por mais que você tenha um bom time, alguns jogadores que possam entrar para substituir esses jogadores, faz muita falta 5, 6, 7 titulares desfalcando o time. Então, na nossa chegada para hoje, eu acho que houve uma evolução muito grande do Flamengo. Mas também as peças se colocaram mais à disposição, talvez estão melhor fisicamente com o passar do tempo, mais entrosados, num sistema um pouco diferente do que era usado, né? Colocando o Arão na zaga, 2 meias para dar ritmo de jogo, vem jogando sempre com mais posse, com mais finalização, enfim, sendo superior nos critérios de jogo. E agora, nessas últimas, se eu não me engano, nos últimos 24 pontos, conseguindo 19 pontos, por pouco não conseguiu essa vitória contra o Bragantino, mas eu acho que foi importante, né, dentro das circunstâncias, foi importante se manter invicto nessa série para chegar com a parte mental muito forte contra o Internacional. João Pedro Granete, coluna do Fla. Olha aí, Gabigol virou dúvida para o jogo. Caso não tenha o camisa 9 e Pedro assuma a titularidade, o Flamengo precisa mudar alguma característica? Isso a gente estuda durante a semana, mesmo porque a gente não pode... Eu acredito muito que o Gabriel possa estar presente. Os dois acredito que terão condições de jogo, mas nós vamos analisar, né? Não posso te falar hoje do Internacional, eu tenho que ver cartões, quem fica fora, qual é a possibilidade de time que o Inter, né? O Patrick eu sei que retorna, eu não sei quem entra na zaga, já que o Cuesta tomou um 3º cartão amarelo, se eu não me engano, ao menos foi informações que eu colhi, não tenho certeza ainda. Então eu prefiro analisar com calma o Inter primeiro, obter um retorno do departamento médico do clube, para ter a certeza que tanto o Gabriel quanto a Arrascaeta possam ter condições de jogo, para daí formar o time que nós vamos enfrentar, podendo analisar o Inter, que é o que a gente faz, estuda horas e horas e horas, cada adversário que a gente enfrenta, para daí definir. Nós não temos que definir hoje ou amanhã o time do Flamengo, né? Nós podemos trabalhar até essa parte quinta, sexta-feira, para a gente ter uma noção melhor de cada jogador, da condição física de cada jogador. Última pergunta, Luciana Zogaib, Rádio Férgio. Rogério, boa noite. Como você vê os aspectos psicológicos e físicos para esses 2 últimos jogos, tendo em vista que o Flamengo sentiu o gol e demorou para reagir? No final, alguns jogadores aparentaram desgaste físico. Se eles não aparentassem o desgaste físico, eu acharia estranho, porque num calor como esse, né, com parada técnica nos 2 tempos, e se eles acabassem inteiro, é porque eles não teriam deixado tudo dentro de campo. Então o desgaste físico faz parte, eu não conheço ninguém que faça um esforço de 10 mil metros, 11 mil metros em 90 minutos, com uma bola no pé, não chegue ao final do jogo desgastado. E fisicamente eu acho que o time se encontra muito melhor do que
2, 3 meses atrás. Acho que se encontra num momento bom, psicologicamente favorável e agora pronto para enfrentar essa decisão que começa domingo no Maracanã. Obrigada, Rogério. Boa noite para você. Mais uma vez, parabéns aí pela vitória. Essa foi a coletiva de imprensa dada pelo técnico Rogério Ceni após a vitória do Mengão sobre o Corinthians por 2-1. Vamos dar um salve aqui pra galera então que tá no chat, pra já dar e caminhando aqui pra análise da coletiva do Poeta Túlio. Sâmia Carvalho, Franklin Cabral, Edson Gomes, Bruno AC, Arleci Afonso, Everton Helva, Gelairton Silva, Eliabe Reis, Edson Gomes, Bruno AC. Um salve para todo esse pessoal que está acompanhando a gente. Muito bom ter vocês conosco. Eu queria mandar um beijo especial, além do seu Raimundo Ledo, viu, Nazário? A dona Socorro Ledo acabou de mandar mensagem aqui também, que estão acompanhando a gente aqui. E eu tô morrendo de saudade deles. Um beijão enorme. Dona Socorro, grande figura. Um beijo no coração. Nazário, o que você achou das respostas do Rogério Ceni? Convenceu? O Rogério está falando tudo aquilo que a gente estava aguardando, né? O Rogério é um cara que fala muito bem. E dentro da expectativa que a gente está vivendo, eu, por exemplo, concordo com ele quando ele fala que não existe esse papo de preparar psicologicamente. O grupo está preparado, o grupo está acostumado. Só a gente lembrar de 2019, a gente ganhou. A gente veio e ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do trio elétrico. O Flamengo fez um ano de 2019 muito pautado na pressão. Foi um técnico que chegou que ninguém acreditava, as contratações que chegaram que ninguém acreditava, todo mundo ficou sacaneando, e o Flamengo foi paulatinamente, degrau a degrau, mostrando que era uma grande equipe, que estava num grande momento, e isso aconteceu com muita naturalidade. Acredito que o jogo de domingo, claro, é uma decisão, a gente precisa ganhar, o empate não serve, a derrota muito menos. Então, é um time absolutamente acostumado, convive com decisão a todo momento. Tem quase 2 anos já que esse time está jogando junto, com exceção de algumas peças. Então, dentro desse panorama, o jogo de domingo, claro, é o jogo mais importante do Campeonato Brasileiro, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai se comportar com muita atenção e da maneira como tem que se comportar. Não acredito, eu comungo da opinião do Poeta, não acredito que o Inter venha para dentro do Flamengo. Não vai fazer isso. A gente vai ver um Inter fechado, a gente vai ver um Inter jogando covardemente. Anota aí o que eu estou falando. Não acredito, em hipótese alguma, que o Inter vai fazer um tira-teima de mostrar o seguinte: olha só, vou mostrar que sou o melhor time do Campeonato Brasileiro. Em relação às contusões, parece que nada está dentro de um parâmetro grave, né? Até porque, se isso tivesse acontecido, o departamento médico certamente iria sinalizar. Então, torção no joelho, a gente sabe, claro, que é chato e tal. O Gerson, a Arrascaeta saiu cansado, o Bruno Henrique saiu mancando, mas a gente acredita que tudo isso vai ser sanado aí no decorrer da semana. Vai ser uma semana de grande preparação, vai ser uma semana de grande expectativa, vai demorar para burro para passar, mas eu acredito plenamente que o Flamengo vai fazer um grande jogo no domingo e a gente vai partir para dentro do Saci e arrancar outra perna dele. Boa, Nazário. Poeta Túlio, e aí? Mostrou-se convicto, seguro o Rogério Ceni nas respostas, né? Sim, acho que tranquilo pra final? Final. Eu acho que a melhor, vamos dizer assim, o melhor destaque dessa coletiva foi o que ele falou dos jogadores que são dúvidas hoje, né? Tanto o Gabigol como o Arrascaeta, que, né, saíram sentindo, e ele disse que conversou com os jogadores e parece que não, inicialmente falando, lógico que eles não vão passar por uma reavaliação, ele até destacou isso, mas inicialmente não preocupam para domingo. Acho que essa é a melhor parte, e também a questão do que ele fala, né, sobre, foi até pergunta do João, muito boa por sinal, né, se o Gabigol não puder jogar, se ele vai considerar de iniciar o jogo com o Pedro. E aí ele falou, depende como o Inter virá, né, aí tem todas as questões, né, jogador de lesão, jogadores, como já colocou o Simon, né, o Cuesta tá suspenso e tal, eles têm o retorno do Patrick, e então é aguardar. Eu acho que ele tá convicto, que ele sabe, cara, ele tem noção, assim, do tamanho da responsabilidade. Gostei hoje, acho que foi a melhor coletiva do Ceni até o momento, foi essa de hoje, né, não inventou, não fez nada. E só destacar aqui, a galera gostou muito, ó, Franklin Cabral,
Falou aqui, ó, valeu Pirata Túlio Rodrigues, a Alice Afonso também gostou do chapéu do Rafa, e a Lohana que tá mandando um beijo aqui pra ele, falou, beijo Túlio Capitão, gostei, Nazário e Simon, já me chamou de capitão, então eu tô aqui mandando aqui com esse chapéu aqui de pirata, hein, tudo nosso. O Túlio Gancho. O Simon é o papagaio. É o produção, derruba esse velhinho aí que não tá dando mais. Bruno AC mandou um superchat, obrigado, Bruno. James Léo Borges também, Ayrton Silva, Edson Gomes, Jairton Brito, a Mari Araújo também, um beijo pra Mari, Edson Gomes, Lohana Pires, né, que todo já mencionou aqui, o Romário Pereira, lá de São Luís do Maranhão. O Ailton falou aqui, ó, Palmeiras maior que o Flamengo, sim, maior em vergonha internacional, né, que pô, vai jogar o Mundial, não faz um gol, perde pênalti, faz uma vergonha, cruz credo, é maior mesmo. Conseguiu uma marca impressionante, né? Continue assim. O jogo da final deles? Oi? Já aconteceu o jogo da final deles? Eles Olha, já chegaram lá segundo informações e apurações aqui do Coluna, o jogo segue cancelado. O Palmeiras conseguiu uma marca impressionante, né? Nenhum time sul-americano tinha terminado em quarto no Mundial, mas o Palmeiras conseguiu. O Vasco vai pedir anulação do jogo, Vasco e Inter, hoje por causa do VAR descalibrado. Você acompanha toda essa polêmica durante a semana aqui no Coluna do Fla, lá no colunadofla.com. Segue a galera lá nas redes sociais, no Twitter, o Nazário do Coluna, Poeta Túlio, Simon Ledo lá também, Rafa, João Pedro, todo mundo, pra você ficar informado em primeira mão sempre com tudo que sai sobre o Mengão no maior site de notícias do Flamengo, que é o colunadofla.com. Valeu, Nazário, obrigado, Poeta Túlio. Tamo junto. Sensação gostosa, né, de sair daqui com uma vitória. Falei que eu tinha que voltar pra cá pro estúdio pra poder o Flamengo voltar a vencer com convicção, né, Nazário? Hoje você não é nem um pé de coelho, você é um coelho inteiro. Então hoje tô de volta, Flamengo venceu o Corinthians e domingo que vem a gente vai vencer o Inter rumo ao Octa. Valeu, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, Poeta. Valeu, Nazário, Rafa, João, todo mundo que participou da transmissão. Produção, um abraço. Até amanhã no Resenha. Tamo junto. Tchau.